Livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Depois a gente vê mais alguns trechos da Bíblia Sagrada. Diz assim: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Meus amados, eu estou comentando com os irmãos sobre o credo oficial da nossa igreja, o credo assembleano. E semana passada eu falei terminei o capítulo 23, que fala acerca do juízo final. E hoje eu quero começar o capítulo 24, que trata sobre a família. O último capítulo do nosso credo fala sobre a família. E tem algumas coisas que nós precisamos relembrar sobre a família, né? E ter fixado em nossa mente a vontade de Deus quando o assunto é família. E eu quero dizer para os irmãos que nós cremos, irmãos, nós professamos e ensinamos, como crentes assembleanos, que a família é uma instituição criada por Deus. E a família, ela é uma instituição que ela é imprescindível à existência, à formação e à realização integral do ser humano, sendo composta por pai, mãe e filhos, filho ou filhos, não é? Depende de cada família. Pois Deus, quando Ele formou o homem, Ele declarou solenemente acerca da formação da família. Quando Ele disse que, portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne somente. Jesus, Deus, nesse momento, Ele estava declarando acerca da família. Então vou repetir para os irmãos que nós cremos, professamos e ensinamos que a família é uma instituição criada por Deus. Primeiro, fixe isso na sua mente. A família é uma instituição criada por Deus. Quem definiu a maneira de nós nos organizarmos em família foi Deus, através da sua palavra, tá certo? E a família, ela é imprescindível, ou seja, se não houver família, não existiria a raça humana. Se não houvesse uma constituição de família, não haveria a procriação. Então a família, ela é imprescindível à existência, à formação e à realização integral do ser humano. Então a família, ela é composta por pai, mãe e filhos, tá certo? Essa é a maneira de nós crermos na constituição da família. É importante sabermos isso, porque se eu não falar isso para os irmãos, vai chegar ao ponto que alguém vai trazer outro modelo de família, e eu vou adiantar para os irmãos que tem pessoas, inclusive em igrejas nossas, que estão apresentando para a igreja outros modelos de família, e a igreja está aceitando isso, não é, irmãos? Eu volto a repetir aos irmãos que nós aceitamos o pecador, e o pecador, ele é bem-vindo à nossa igreja, porque aqui é o lugar do pecador estar, é aqui onde ele é curado, é aqui onde ele escuta a palavra de Deus, e ele é moldado em conformidade com a vontade de Deus. Mas nós não temos pacto, nem temos harmonia nenhuma com o pecado. Pecador é bem-vindo, pecado não. Eu falei domingo, quando eu estava pregando para os irmãos, aliás, trazendo uma breve saudação, que o nosso Deus, ao falar aos crentes de Filadélfia, aliás, Ele disse que era santo e verdadeiro. Ou seja, Ele fala e Ele espera que a igreja, que também vive na santidade, no processo da santidade e da verdade, escute e entenda a sua voz. Então a primeira coisa é a família constituída por Deus, biblicamente falando, e nós devemos andar em conformidade com a Bíblia, é a família composta por pai, mãe e filhos. Alguém vai dizer o seguinte: pastor,
Eu sou um jovem, adolescente ou solteiro. Para que eu preciso saber disso? As aulas começaram. Né? As aulas começaram. Começou a doutrinação contrária na mente dos nossos filhos, na mente dos nossos jovens. Tá certo, irmão? E a gente precisa tratar isso, vacinar os nossos jovens. Eu digo para eles, olha, eu sou um homem educado, eu escuto muita coisa, mas eu não sigo tudo que eu escuto não. Né, irmãos? Um dia um homem chegou para mim e disse assim: pastor Mário Sérgio, eu tenho idade de ser seu pai. Eu digo: ô irmão, que bênção, glória a Deus por isso, então me aconselhe como um pai. Aí ele disse: não, eu queria lhe dizer que o adultério é bíblico. Eu digo: oh, misericórdia. Pensei que o homem ia ser usado por Deus. Olha por que ele veio ser usado. Não é, irmãos? O adultério é bíblico. E se você for fraco, se você não tiver a Bíblia na sua mente, você cai, se deixa levar por isso. Daqui a pouco a gente tem, já pensou que o sangue de Jesus nos cubra e repreenda e que isso não entre na vida de ninguém. Vocês sabiam que já tem pessoas por aí, mundo afora, e a mídia já prega isso como uma coisa natural. Você sabia que já tem homem casando com boneca? Sabia? Está dando na mídia isso aí. Tem homem casando com boneca. Tem homem casando com cachorro. Né? No cartório, vai lá no cartório e registra lá o casamento com o animal. E deixa toda a herança para o animal. Tem pessoas casando com boneca inflável. Meu irmão, está repreendido em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada, o casamento constituído por Deus, é o casamento entre homem e mulher. Tá certo, irmão? Deus criou o ser humano à sua imagem, conforme a sua semelhança. Quer ver? Olha aí na sua Bíblia. Você está com a Bíblia aberta no Gênesis? Volte aí ao capítulo 1, versículo de número 16. Diz assim, ó. Gênesis capítulo 1, versículo de número 16. Diz assim. Deixa eu ver. Não, não é 16. Gênesis capítulo 1, versículo de número... Opa! Deixa eu ver aqui, irmãos. Aqui, 26. 16 que eu diga 26. Diz assim a palavra de Deus, ó. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vou parar aqui na primeira parte do versículo. Aí alguém vai dizer: espera aí, pastor, no céu a Bíblia diz que os anjos não têm sexo. Mas quando a Bíblia diz assim, ó, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Deus está falando dos aspectos do seu atributo. Por exemplo, Deus é santo, e Deus fez o homem para ser santo. E para o homem ser santo, ele não pode fugir à sua natureza original. Ele não pode fazer o contrário do que Deus disse. Você imagina aí, irmão, que cena seria essa? E Deus guarda a igreja para que isso não aconteça. Pelo menos aqui, para que não aconteça. Os irmãos orem por essa igreja. Você imagina chegar uma pessoa aqui e vir para um culto, seja um homem ou uma mulher, com um boneco. Não está longe não. Eu vi no estado de São Paulo, né, no jornal, que autoridades incentivando as mulheres casarem com boneco. Porque eles dizem assim, é menos perigoso e causa menos dano. Se vier um bandido e assaltar e atirar no boneco, não mata ninguém. Já pensou que cabeça? Você imagine a situação de vir um homem ou uma mulher para a igreja com um boneco e ficar abraçado com ele ali. É minha esposa. Quando a gente disser, vamos fazer a oração da família, vá para perto da sua família, o homem se levanta com um boneco. Já pensou um negócio desse? Nós não podemos aceitar isso nem por brincadeira. Deus, quando criou o ser humano, Ele criou o ser humano à sua imagem, conforme a sua semelhança. E se você ler o versículo 27, a Bíblia ainda vai dizer assim, ó. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Ou seja, como foi que Deus criou o homem? Como foi que Deus criou o ser humano? Macho e fêmea. Deus não criou o ser humano boneco. Deus não criou o ser humano contrariando a própria natureza. Não, irmão, não, irmão.
Uma vez chegou um irmão para mim, ele quis me convencer, pastor, é que o senhor não sabe o que acontece dentro de mim. Eu disse, nem quero saber, mas eu posso fazer o seguinte com você, eu posso orar. Porque tudo que quer contrariar a parte de Deus não é da parte de Deus. Vocês concordam comigo? O que quer contrariar a vontade de Deus não é da parte de Deus. E eu digo, se tem alguma coisa dentro de você que quer contrariar a vontade de Deus, eu posso orar e expulsar em nome de Jesus. E eu creio que sai, pelo poder de Deus, sai o que estiver contrariando a vontade dele. Foi Deus que fez o homem. Eu estou falando que eu disse que o casamento é entre homem e mulher. O senhor está inventando isso? Não, quem criou macho e fêmea foi Deus. É tanto que quando Deus, no capítulo que a gente leu, no capítulo 2, quando Deus olhou para os animais, que Adão deu nome a todos os animais, ele não achou uma fêmea que pudesse se adequar com ele. Aí Deus olhou para o homem e disse, não é bom que o homem esteja só. Todo mundo foi feito macho e fêmea, não é bom que o homem esteja só. Aí foi o que Deus fez, vou fazer um adjuntor para estar com ele. Foi isso que ele disse? Não. Ele disse, eu vou fazer uma adjuntora, não é? Uma ajudadora, uma auxiliadora, que esteja como que diante dele. Ou seja, Deus não contraria a sua palavra. E quem quer contrariar a palavra de Deus, não tem parte com Deus. Parece duro esse discurso, mas é a verdade. Nós não podemos aceitar, irmãos, não podemos aceitar. Ore pela sua casa, agora ore mesmo, e seja santo na sua casa. Alguém vai dizer, pastor, mas eu cuidei da minha casa, mas as coisas aconteceram. Espera aí, na sua casa ainda está entrando fofoca? Não adianta orar e deixar a fofoca entrar pela outra porta. Não adianta orar e deixar a murmuração entrar pela outra porta. É orar e ser santo. Mas teve um filme que saiu aí na mídia, que era o Quarto de Guerra. E aí, quando saiu aquele filme, o Quarto de Guerra, eu escutei muita gente dizendo, eu tenho o meu quarto de guerra, eu tenho o meu cantinho santo. Eu fiquei preocupado com aquilo, porque botou na cabeça de muita gente que na casa da gente tem que ter um cantinho santo. Não, está errado. Na nossa casa a sala é santa, mas o quarto também é santo, a cozinha também é santa, o quintal também é santo, o banheiro também é santo. Todos os cômodos da nossa casa devem ser santos, porque se for santo, o mal não suporta a presença de Deus. O mal não suporta, irmãos, quando Deus está lá, o mal bate em retirada. Às vezes tem coisa, todo mundo aposta que dá errado, mas se você for fiel a Deus, Deus é capaz de resgatar do monturo e fazer a pessoa que estava no monturo se transformar numa pessoa santa outra vez. Perseverar na santidade é o melhor caminho que a gente pode seguir. É o caminho da palavra, é o caminho da santidade em Cristo. Agora preste atenção, irmãos. Porque a diferenciação dos sexos, ele visa a complementariedade mútua da união conjugal. Quer ver? Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11, diz assim, todavia, quer ver? Olha aí, abre aí sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 11, vou conferir se isso é verdade mesmo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 11. Diz assim, olha o que é que diz. 1 Coríntios 11, 11. Todavia, nem o varão, né? A Bíblia agora está dando conselho como as mulheres devem apresentar-se à igreja. Aí a Bíblia diz assim, todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Ou seja, se estiver em Cristo, como é que vai funcionar o negócio? Homem e mulher. Mulher e homem. Não tem como inverter as pedras do negócio. É homem e mulher, mulher e homem. Ou seja, são sexos opostos. E essa complementariedade mútua, ela é necessária para a formação do casal e para a procriação. Quer ver uma coisa? Querem mudar a natureza. Mas quando querem ter filho, me diga uma coisa, quando querem ter filho, querem contrariar, querem se comportar de maneira diferenciada.
Mas quando quer ter filho, homem pode ter filho? Homem pode engravidar? Já viu um homem grávido? Não, meu irmão. Na hora de ter filho tem que admitir que é mulher. A criança só é gerada no útero, não é gerada no intestino, não. Não existe criança intestinal. Não é verdade? Não existe criança no estômago, não. Ela tem que ser gerada no útero. E quem tem útero é mulher. É ou não é, irmãos? É verdade. Quer ou não quer, isso é verdade. É a maneira como nós cremos. Tá certo, irmãos? Nós reconhecemos preservada a família quando, na ausência do pai e da mãe, os filhos permanecem sob os cuidados dos parentes próximos. Nós admitimos, quando há ausência do pai e da mãe, os filhos devem ser acolhidos. Quer ver uma coisa, irmãos? Abra sua Bíblia aí no livro de Esther. Livro de Esther. Quem não lembra onde está o livro de Esther, está logo após o livro de Neemias, antes do livro de Jó. Tá certo? Depois de Crônicas, você tem Esdras, Neemias, depois você tem Esther. Abra aí Esther, capítulo de número 2. Veja comigo aí o versículo de número 7. Nós vamos ler Esther, capítulo 2, versículo 7, e vamos ler depois o versículo 15. Preste atenção aqui a esse texto. Esther, capítulo 2, versículo 7. Este criara a Hadassah, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Então você observa, o que é que Esther era de Mardoqueu? Hã? Sobrinha? Sobrinha ou prima? Porque se ela era filha do tio, ela era o quê? Prima, né? Então você observa, Esther era prima de Mardoqueu, mas na ausência do pai e da mãe, Esther foi criada pelo primo. Nós admitimos que na ausência do pai e da mãe, os filhos devem ser criados pelos parentes próximos. Porque, irmãos, eles precisam ser acolhidos. Olha o versículo de número 15, o que é que diz? Versículo 15 diz assim: chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto haviam. Você vê no versículo 15 o que? Que Mardoqueu tomou Esther por sua filha. Isso aqui é interessante sabermos pelo seguinte, quando eu falo da ausência do pai e da mãe, eu estou falando da ausência presencial, no caso de morte, e eu estou falando da ausência no caso de incapacidade. Me diga uma coisa, não é, irmãos? Os filhos têm culpa da incredulidade dos pais? Não tem. Então a Bíblia assegura que os filhos sejam salvos quando houver incapacidade dos pais. Isso é interessante, porque às vezes irmãos são tão radicais que eles dizem assim, eu já ouvi irmão falando por aí dizendo, não, meu sobrinho está sofrendo na mão dos pais, da mãe, porque são isso, aquilo outro, são incapazes de cuidar, então, mas ele tem que ficar com o pai e com a mãe forçado, sofrendo, morrendo, e eu não tenho que fazer nada. O que é que a Bíblia fala sobre isso? No caso da ausência do pai ou da mãe, seja por causa de morte ou incapacidade, os filhos devem ser acolhidos pelos parentes. Tá certo? Nós admitimos isso. Agora, tem outro detalhe. Nós rejeitamos, irmãos. Quer ver? A gente pode ler ainda 1 Timóteo. Olha aí, 1 Timóteo, capítulo de número... 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 16. Você pode ir anotando esses versículos aí, que eles são importantes. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 16. Diz assim,
Olha que situação interessante. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala acerca dos velhos e das viúvas. Aí no versículo 15 ele diz: se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as. E não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Ou seja, no caso da ausência do parente, o parente próximo deve acolher. Né, irmãos? Deve acolher, deve fazer o bem, deve cuidar. Não é interessante isso? No caso de ausência da parentela, no caso aqui está falando de viúvas. Não é, irmãos? Para que não haja, versículo 15 diz, versículo 16, socorras e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Ou seja, irmãos, a igreja ajuda, mas ela não pode sustentar. Não tem como sustentar. A igreja vive de doação. É o papel de quem é servo de Deus acolher o parente que está abandonado. Está certo? Que está órfão. Então o parente mais próximo deve acolher. Isso aí está na Bíblia Sagrada. Agora, para nós, isso aí são algumas verdades antes de eu ir falar do casamento propriamente dito. É apenas a parte introdutória. O que é que nós rejeitamos categoricamente? De acordo com a Bíblia, nós rejeitamos o comportamento. Preste atenção que eu estou falando de comportamento. Eu estou falando da alma, dos sentimentos e das emoções. Nós rejeitamos o comportamento pecaminoso da homossexualidade por ser condenado por Deus nas Escrituras. Nós rejeitamos. Moisés, aliás, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo pelo corpo de Moisés, não ousou pronunciar palavras contra ele. E como é que tem crente que brinca com essas coisas? Tem crente que brinca, né? Uma vez uma irmã subiu no púlpito de uma igreja que eu dirigi e disse assim: irmãos, eu dei uma tapa na cara do dito cujo. Aí o irmão vinha chegando, aí disse assim: pastor, quem é aquela irmã que estava falando quando eu vinha chegando? Aí eu disse: é uma irmã da igreja. Ele disse: é porque eu vi uma mão bem feia vindo por trás dela assim, dando como se fosse uma mãozada na cara dela. Ela se enchendo que estava dando murro na cara não sei de quem, mas na verdade ela estava levando pancada do outro lado. A Bíblia diz que o arcanjo do Senhor não ousou pronunciar a palavra. Antes disse: o Senhor, que é quem tem todo o poder, te repreenda. Nós rejeitamos o comportamento. Você vê, eu estou falando de homossexuais, não tem nada a ver com homossexuais. Se quiser aceitar Jesus, as portas estão abertas. Se quiser aceitar Jesus, as portas estão abertas. A porta da salvação está aberta. E nós vamos orar e vamos pedir a bênção de Deus. Vamos ensinar a Bíblia da mesma maneira. Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de comportamento. Você lembra que eu falei aqui uma vez que crente não pode brincar de pronunciar palavrões? Crente não pode brincar de pronunciar, crente não pode brincar de mundo. Uma vez eu vi um grupo de irmãs dizendo assim: nós precisamos de um momento sem pastor, um momento sem igreja. Nós precisamos de um momento onde a gente pode usar qualquer coisa e falar qualquer coisa e se comportar de qualquer maneira. Está errado. E se Jesus voltar naquela hora? Vai ficar. Nós não precisamos, lembra que eu falei? Crente não precisa pronunciar gíria. Não é? Tá uma moda tem uma moda de chamar os irmãos de brother. Meu brother Eduardo. Vai, bate aqui. Não, bate aí, rapaz, só para mostrar. Bate aí, meu brother Eduardo. Faz assim, pá, murro na cara do cão, chute não sei aonde. Não, os crentes não precisam disso não, rapaz. Crente é olhar e dar a paz do Senhor. Eu fui pregar num lugar, vem cá, Vitor, vem cá, que Eduardo fica meio inibido para fazer, vem cá. Eu fui pregar num lugar, quando eu cheguei lá, sabe como me receberam? Receberam assim. Aí eu disse: ô Pai do Senhor, meu irmão. Aí o irmão fez assim: Pai do Senhor, pastor. Aí fez, né? Você vê assim, ó: somos irmãos, estamos juntos,
na caminhada, um murro na cara do cão, aonde der e vier, não sei o que, ele foi falando, fazendo a saudação, e eu disse, isso é uma modalidade, e todo obreiro que chegava fazia aquilo. Que a gente precisa disso? Não. Gente, não precisa, nós não temos negócio com o mundo, nós temos negócio com Deus. Não é? A gente não precisa pronunciar gíria, isso é coisa do mundo, a gente anda na contramão do mundo. Mas é verdade, a gente precisa falar um palavrãozinho. A gente não precisa de um momento sem igreja. Não, irmão. A igreja é a noiva do Cordeiro. Como que você precisa de um momento sem a noiva do Cordeiro na sua vida? Como que alguém precisa imitar comportamento que Deus abomina? Não precisa, irmãos. Não precisa. Se eu falar um negócio que eu ouvi há poucos dias, vocês não se escandalizam não? Posso dizer? Digam amém. Mas eu vinha chegando numa igreja e tinha 2 mulheres, esposas de obreiro na recepção. E quando eu passei, eu vou dizer com profundo constrangimento que eu vou falar, mas eu preciso dizer. Aí um olhou para mim e disse assim, seja bem-vindo, irmão Mário Sérgio. Aqui a bala baixou. Aí eu disse assim, como é isso? Eu entendi o que ela quis dizer. Ela disse, não, é que a gente distribui doce aqui, a bala baixou. Aí eu digo, mas vocês estão sendo usadas pelo Satanás na entrada da igreja para imitar as línguas estranhas da casa de Deus. Parei e dei sermão, e aquela fila de irmãos formando atrás de mim, e eu dizendo, não diga isso não, porque quantas vezes eu não cheguei na igreja chorando, precisando de uma palavra, e veio uma irmãzinha falando língua estranha de lá para cá, e colocou a mão na minha cabeça e deu uma mensagem de Deus. Nós não podemos zombar, nós não temos pacto com o inimigo. Imitar, meu irmão, esses comportamentos é imitar quem está por trás deles. Sabe quem é que não quer você na igreja? Sabe quem é que quer você num momento sem a igreja? Num momento usando qualquer coisa, falando qualquer coisa, indo a qualquer lugar. Crente não precisa de barzinho. Crente precisa de campanha de oração, meu irmão. Está cheio do Espírito Santo de Deus. Então o pastor hoje está batendo. Não vou bater não, estou ensinando a Bíblia. Sede santo em toda a vossa maneira de ser. Espírito, alma e corpo seja apresentado a Deus santo e irrepreensível. Agora mostra a Bíblia, eu vou mostrar. Abra sua Bíblia no livro do Levítico. Olha aí, irmão, livro do Levítico. Capítulo de número 18. Levítico capítulo 18. Depois nós voltamos a 1 Coríntios. Levítico capítulo 18, versículo 22. Olha o que diz a palavra de Deus. Estou falando da família. Diz assim, falando de uniões abomináveis. Aí começa a falar aqui. O versículo 19 diz assim: e não te chegarás à mulher durante a separação da sua imundícia, para descobrir a sua nudez, nem deitarás com a mulher de teu próximo para a cópula, para te não contaminares com ela. Aí o versículo de número 22 diz assim: com varão te não deitarás como se fosse mulher. Olha o que a Bíblia diz. É Mário Sérgio que está falando? A Bíblia diz assim, o que é que diz no final do versículo? Abominação é. Abominação é. Se no coração de alguém já passou alguma coisa desse tipo, ou passa, nós devemos repreender, meu irmão, em nome de Jesus. Da mesma maneira que a gente repreende o espírito do suicídio, da mesma maneira que a gente repreende tantos outros espíritos do mundo, a gente deve repreender também esse tipo de desejo. Porque o que a Bíblia está dizendo? A abominação é. Essa palavra é a palavra de Deus, irmãos? É. Se é, diga amém. Então, homem não se deite com homem. Né? Tem um corinho que diz assim: meu Deus do céu, está ficando complicado. Até os homens estão ficando afeminados, e as mulheres com jeitinho de varão. Meu Deus do céu, por que tanta confusão? Aí continua o corinho: homem com homem não se deitará. E começa a falar que é abominação, que é
Né, irmãos? Que coisa terrível aos olhos do Senhor. Olha aí 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 10. Olha o que é que diz. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 10. Vamos aprender. Diz assim, ó. Olha que coisa terrível. Porque a gente acabou de chorar e dar glória a Deus com a irmã Sônia cantando a ditosa cidade aqui. Tocou o coração de todos nós. Aí a Bíblia diz assim, ó. Não erreis. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha que sentença terrível. Está na Bíblia, irmãos. Não herdarão o reino de Deus. Por causa disso, nós rejeitamos o comportamento pecaminoso da homossexualidade, bem como qualquer configuração social que se denomina família, cuja existência é fundamentada em prática, união ou qualquer conduta que atenta contra a monogamia e a heterossexualidade. Como deve ser o casamento? Homem e mulher. Quantos casamentos se deve contrair? Será que está correto o marido formar um harém? Ou a própria mulher pensar em formar um harém para si própria? Vou chegar na dúvida dos irmãos. Mas o casamento bíblico ele é monogâmico e é heterossexual. Tá certo? Então, qualquer que seja a prática, união ou conduta que atentar contra isso, deve ser abominado por nós. Não temos parte com isso. Não temos parte com essas coisas. Alguém vai dizer assim, pastor, mas está além das minhas forças. Sim, está além das suas forças. Mas além das nossas forças, nós temos quem? Deus. E se nós cremos em Deus, irmãos, aí entra naquela parte da família de não desistirmos da nossa família. Entra naquela parte da família, se você orar, Deus faz. Se você tiver fé, se você bater, a porta se abre. Se você pedir, Ele vai te dar. É ou não é? Preste atenção, irmãos. Agora eu quero falar um pouco sobre o casamento propriamente dito. O casamento é uma instituição criada por Deus, eu já falei para os irmãos, que tem por princípios reguladores e estruturantes o que? A monogamia. Gênesis 2:24, que nós lemos aqui, diz: portanto deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Uma só carne. Ambos serão quantas carnes, irmão? Uma só carne. Agora está chegando a festa da carne, né? O carnaval. Está chegando a festa da carne. Irmãos amados, olha, eu falei semana passada com conhecimento de causa. Vocês sabiam que tem pessoas que deixam o culto para ir assistir o desfile das escolas de samba? Sabia, irmãos, que tem? Tem. Aqui eu não sei se tem. Se tem aqui eu não tenho conhecimento. Mas eu estou falando que tem. Tem servos de Deus que deixam o culto para assistir o desfile da escola de samba. Eu vim de uma região extremamente festeira. E é interessante, eu ouvi, não foi só uma vez, eu ouvi várias vezes as pessoas dizerem assim: no carnaval ninguém é dono de ninguém. Uma vez eu cheguei numa cidade, eu já contei isso aqui, cheguei numa cidade e tinha um casal em conflito, eu ia pregar num congresso de discipulado. Uma cidade aí em outra região do Brasil. E tinha um casal em conflito, casal brigando e tal, e o pastor da igreja disse: pastor Mário, não tem como o senhor me ajudar com esse casal? E eu cheguei lá e eu perguntei para o servo de Deus: por que você está com essa contenda toda com sua esposa, homem? Ele disse: pastor, ela me traiu. Isso é inadmissível. Ela me traiu com outro homem e tal. E ficou aquela confusão e eu chamei ele: perdoe, rapaz. A Bíblia admite o divórcio em caso de infidelidade conjugal.
Mas não é a vontade de Deus que o casal se separe. Comecei a explicar a Bíblia como a gente ensina nas escolas dominicais. E quando eu acabei de falar, depois de 40 minutos de discurso, pensando que eu estava pregando a palavra de Deus com um homem sério, aí ele disse assim: tudo isso que o senhor falou eu sei. Eu disse: mas você sabe por que você está brigando com sua mulher? Não, o problema não é que ela me traiu. O problema, pastor, é que nessa época, ninguém é de ninguém. Como ela teve a ousadia de me trair e não me chamar para participar daquele momento? Se eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo, acredite, não é causa de crente, é realidade. A raiva do homem é porque ele não foi convidado para participar daquele momento com a mulher e com o outro. Você acredita nisso? Agora eu não estou falando de pessoas do mundo, crentes, estavam na igreja. Me diga uma coisa: para que tem homem que quer cometer o pecado do rei Davi? Para que eu preciso ver, não é, a mulata sambando de fio dental ou nua na TV? Eu não preciso, meu irmão. Eu sou casado, meu irmão. Jesus me deu uma esposa para eu olhar para ela também. Foi ou não foi? Isso parece uma coisa chata de falar, mas não é não, irmão. Passa colírio santo nos olhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Colírio santo nos olhos. Você não precisa olhar para ninguém que não seja aquela pessoa que Deus entregou a você, até que a morte separe. Preste atenção que isso é sério. Casamento é monogâmico e é heterossexual, né? Mateus capítulo 19, versículo 4 diz: ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Ou seja, o casamento é monogâmico e ele é heterossexual. Heterossexual, é homem e mulher. É homem e mulher. E é um casal. Deus fez uma mulher para o homem. Deus entregou a adjuntora para o homem, a auxiliadora para o homem. Nós não precisamos chegar a chamar ninguém mais para o nosso casamento. Eu preciso de uma terceira pessoa. Sabe quem é a terceira pessoa que você precisa? O Espírito Santo de Deus no meio de vocês. É a terceira pessoa que nós precisamos. Ele está lá conosco. Não é verdade? Não precisamos de ninguém mais desse mundo. Isso é sério. Pelo casamento, o homem e a mulher, por livre consentimento, decidem se unir-se mediante um pacto solene, no qual Deus é a principal testemunha. Abra sua Bíblia aí no livro do profeta Malaquias. Malaquias, antes de Mateus. Capítulo de número 2. Malaquias, capítulo de número 2. Versículos de número 14 e 15. Olha o que é que diz a palavra de Deus. A gente está aprendendo segundo a Bíblia. Veja que eu estou justificando tudo conforme a Bíblia. Malaquias, capítulo 2, versículos 14 e 15 diz assim, ó: e dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fosses desleal, sendo ela tua companheira e a mulher do teu concerto. Não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Veja como isso é sério, irmãos. O que é que a Bíblia diz? Guardai-vos. Quando a Bíblia diz guardai-vos, é porque nós vamos ser tentados. É ou não é? Nós vamos ser tentados. Um dia eu estava aqui, Marinho, era um dia de domingo. Domingo eu venho para a igreja 5 horas da manhã, dou uma arrumada na parte de baixo, porque eu sei que por mais que eu vá em cima, as irmãs quando chegar, mas elas querem do jeito delas, não é? Então eu dou uma arrumada ali embaixo, todo domingo, 5 horas da manhã. Quando eu saí ali, ia passando a cena do outro lado. 2 moças, extremamente embriagadas, e um rapaz atrás empurrando elas. Como é que as moças estavam? Completamente despidas, embriagadas, sendo conduzidas pela rua.
Agora, seja sincero. Vou falar uma coisa interessante. Quem é o homem que em sã consciência não olha? Não vou olhar. Agora, o que é que a Bíblia está falando? Ela está falando em algo que vai além do seu olhar. Por que os mais antigos ensinavam e diziam assim: pecado está em você olhar a segunda vez? Uma vez ensinando novos convertidos, eu fui dizer isso. Aí um novo convertido disse assim: pastor, é por isso que eu só olho uma e eu saio olhando. Né? Por que os mais antigos ensinavam não olhar a segunda vez? Porque a primeira, digamos que seja natural, a segunda caiu em tentação. E a Bíblia fala, quando Jesus fala do adultério, ele diz assim: cuidado, porque se no seu coração você já almejou a mulher que não é a sua, você já cometeu adultério. Não é assim que a Bíblia fala? Aí o que é que a Bíblia está dizendo aqui? O profeta Malaquias está dizendo: guardai-vos. Ou seja, você vai ser tentado, né, irmão? Você vai ser provocado, seus sentimentos serão colocados à prova. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Como é que vamos vencer, irmão? Em Jesus Cristo. Eu tenho a presença de Deus na minha vida. É por isso que eu tenho que perseverar nas orações, na leitura da palavra de Deus. Vocês ainda estão lendo a Bíblia? Ainda estão? Digo amém. Está todo mundo na leitura bíblica, anual. É por isso que eu tenho que perseverar na leitura bíblica, na oração. Porque se eu desviar o olhar de Cristo, eu caio nas tentações do mundo, nas concupiscências da carne e dos olhos. Aí a Bíblia está falando aqui, não é, irmãos? Chamando a atenção de todos nós, não é? Malaquias, né? Lá o capítulo de número 2. Agora eu quero convidar você a outra referência bíblica. Além de Malaquias, além do profeta Malaquias, capítulo de número 2, abra sua Bíblia também. Abra sua Bíblia também. Deixa eu só me atualizar. Abra sua Bíblia, além de Malaquias, lá no livro dos Provérbios. Livro dos Provérbios. Capítulo de número... Provérbios, capítulo de número 5. Provérbios, capítulo de número 5. Versículo de número 18. Provérbios 5 e 18. O que é que diz aí a palavra de Deus? Provérbios, capítulo 5. Eita Jesus, que eu passei direto Provérbios. Vamos lá, Provérbios 5, versículo de número 18. Diz a palavra de Deus. Misericórdia para mim. Pronto, Provérbios 5 e 18. Diz assim a palavra de Deus, ó: seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Aí o versículo 19 diz: como serva amorosa e gazela graciosa, sacia-te em seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Você imagina, é ser atraído somente enquanto ela é jovem? É ser atraído somente durante a mocidade? É ser atraído somente enquanto, não é formosa de aparência? A Bíblia diz assim: ser atraído o que, irmão? Perpetuamente, não é? Perpetuamente. Olha só que coisa forte, não é, irmãos? É forte Brasil, não é? E na condição de cônjuge, sobre aspecto legal, formal, moral e espiritual, eles prometem viver em fidelidade mútua até que a morte os separe. Isso aí está na Bíblia ou é invenção do pastor? Olha aí Mateus, capítulo de número 19. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 19. Isso é importante você saber, porque quando brigar em casa, você já tem argumento para chamar a atenção do marido ou da mulher. Mateus capítulo 19, os mais jovens aprenderem desde já como funciona o casamento. Mateus 19, versículo de número 6, diz assim, ó: assim não são mais dois, mas uma só
carne. Portanto, o que Deus uniu, o que Deus ajuntou, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem, certo? Não separe o homem. 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 39. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 39. Diz assim a palavra de Deus: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Isso aí eu vou falar mais à frente. A mulher está ligada com o esposo. Se o esposo falecer, ela pode contrair um novo casamento, biblicamente falando. Agora a Bíblia fala de prostituição, irmãos? Não. A Bíblia não fala de prostituição. A Bíblia diz assim: contanto, presta atenção, contanto, não é? Contanto, versículo de número 1 Coríntios 7, 39. Contanto que seja no Senhor. Está livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Ou seja, com a bênção de Deus. Olha, vamos lá, vamos adiante, vamos terminar aqui esse assunto. Não é, irmãos? Desse modo, 1 Coríntios, acabei de ler. De tal modo sublime, nós temos que aprender, irmãos, que o matrimônio deve ser venerado entre todos. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio. Tá certo? Tem por diferencial espiritual, moral e afetivo o relacionamento entre Cristo e a igreja. O modelo do casamento é Cristo. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. É a última referência que eu vou citar hoje. Versículo de número 23. Vamos ler do 23 ao 31. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Efésios capítulo 5, do 23 ao 31. Ah, pastor, isso eu já sabia, mas não custa lembrar. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também devem os maridos amar sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor à igreja. Portanto, somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Ou seja, qual é o referencial de casamento que nós precisamos ter? O referencial é a relação de Cristo com a igreja. Casamento é puro e ambos devem se apresentar com pureza. Os mais jovens, preste atenção a coisas mais jovens. Qual é a consequência de nós não observarmos a palavra de Deus? Deus tem promessas com todos nós. Deus tem promessas, Deus tem chamados específicos conosco. A promessa de Deus não morre, mas ela se atrasa por causa do pecado. Você sabia disso? Tem jovens que seriam grandes pregadores da igreja se não tivessem sido seduzidos pelo caminho do pecado. Tem jovens que seriam cantores de destaque na igreja, que seriam pastores de igreja, se não tivessem se entregado ao pecado. Não se entregue ao pecado. Se guarde, meu irmão. Guarde.
É verdade, a Bíblia diz: guardai-vos. É o melhor caminho, guardai-vos. Tem nas escolas, aqui na frente passa, eu vejo às vezes, Marinho, você que é um pai zeloso, eu vejo às vezes crianças que eu não dou 11 anos de idade passando de mão dada e se beijando aqui na frente da igreja. E às vezes eu acho até que param na frente da igreja de propósito, para a gente olhar, para a gente ver. Não é esse o modelo bíblico. Adolescente não foi chamado para namorar antes do tempo. Adolescente não foi chamado para estar falando de rapaz, nem rapaz de menina, não, rapaz. Vai servir a Deus. Jovens, tem vários jovens que estão noivos aqui na igreja. Não se deixe levar pela sedução dos dias atuais. Como é a sedução dos dias atuais? O noivo se comporta como se já fosse casado. Não é? Se comporta como se... Eu, quando sou convidado a abençoar o noivado, quando vem até mim e diz assim: pastor, ficamos noivos. Tudo bem, eu oro e apresento a igreja. É minha função, abençoar. Mas quando eu sou convidado como pastor para abençoar, celebrar um noivado, eu não deixo o noivo colocar a mão na aliança da noiva. Porque não estão se casando ainda. Se um rapaz coloca a mão na aliança da noiva, significa que ele é dono dela. Não é correto. No noivado, o pai da noiva coloca a aliança no dedo dela. Porque o noivo não é dono dela ainda. Ela está sujeita à autoridade dos pais. Cuidado com isso, é perigoso. Porque tem noivo que já diz: a minha noiva não vai sentar ali. A minha noiva só vai quando eu quiser. Não, rapaz, está começando mal o seu casamento. E eu digo, até quando eu vejo o rapaz dizendo isso, eu digo à noiva: preste bem atenção com quem você vai casar. Se já é assim no noivado, e quando casar? Quem não vai fazer? Né? Lá em casa tem uma colher de pau que, quando meus irmãos desobedeciam minha mãe, ela chamava de Benedita. Quando meus irmãos desobedeciam, a gente desobedecia, mas graças a Deus eu nunca apanhei de Benedita. Mas meus irmãos apanhavam. E nunca apanhei, pode perguntar à minha mãe, nunca apanhei com Benedita. Graças a Deus Jesus me livrou. Mas quando, lá em casa tem uma também, que eu dei o mesmo nome em homenagem à minha mãe. Quando o neguinho desobedece, eu digo assim: cuidado com Benedita. Né? Benedita está lá, olhando para você. E dói, Benedita. Aí eu digo aos noivos ao casal de noivos, que o noivo quer se passar, quer ser além do que deveria ser, no lugar de se preparar para o casamento, que a função do noivado, eu vou terminar aqui, só para aplicar a palavra também ao noivado. A função do noivado é a preparação para o casamento, mas para alguns já é o casamento. Podemos se preparar para fazer a noiva mais feliz do que ela já era na casa dos pais, aí fica com besteira querendo demonstrar autoridade. Aí eu digo à noiva: cuidado, porque se no noivado é assim, depois que casar, a Benedita vai comer. E não queira isso para a sua vida, não. Se o noivo não sabe ser noivo, acaba o noivado. Isso é sério, irmãos. Família é coisa séria. Alguém vai dizer: pastor, mas o que é que eu faço? Eu fui divorciado e agora casei de novo. O que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez noivo. Mulher divorciada quer arranjar outro marido, arranje, desde que seja no Senhor. Desde que seja no Senhor. Não é para ficar arranjando namorado em toda esquina. Pensou que o pastor não ia falar isso? Não é para o pastor falar, não é? Porque tem doutrina que não se fala mais isso. Homem, não é, que é viúvo, pode contrair outro casamento? Pode, eu vou mostrar na próxima terça a vocês na Bíblia. Agora, desde que seja no Senhor. Não pode ficar se prostituindo por aí. Os prostituídos, acabamos de ler, também não herdarão o reino de Deus. Irmão, isso é sério, né, irmão? Isso gera temor na nossa vida. Isso gera temor na nossa vida. Para todos nós que aqui estamos, porque somos homens e mulheres sujeitos às mesmas paixões. Concorda comigo? Uma coisa que nunca pode sair da nossa mente, tem que martelar na nossa mente. Um dia Jonas cantou aqui: grandão, grandão, varão de guerra.
Foi? Você lembra do culto que ele cantou o corinho aqui? Grandão, grandão, varão de guerra, lembra? Daí o Guimar disse assim: pastor, aquele grandão, grandão, varão de guerra entranhou na minha cabeça. Eu fui dormir escutando aquele negócio, grandão, grandão, varão de guerra, né? Grandão, grandão. Ele disse: eu fui dormir dizendo: Jesus, me livra disso. Mas eu ouvi a noite todinha, grandão, varão de guerra. Quer ver uma coisa que não pode sair da nossa cabeça, para eu terminar? É aquele corinho das crianças: cuidado, olhinho no que vê, não é? Cuidado, olhinho no que vê. Aí olha o temor de onde vem. Porque o pastor está olhando para você, é isso? Porque Papai do céu está olhando para você, para todos nós, não é? Cuidado, mãozinha, onde pega, né, irmãos? Cuidado, pezinho, onde pisa, não é? Não tem esse corinho: cuidado, ouvido no que escuta, não é? As crianças cantam, porque Papai do céu está olhando para a gente. Agora eu termino dizendo o seguinte, ó: está nas nossas mãos, escuta o que eu vou dizer, daí você vai estar no status da rede social. Está nas nossas mãos a bênção de Deus sobre a nossa casa. Sabia disso? Está nas nossas mãos o maior, a grande lição disso tudo é porque se estivermos de acordo com a Bíblia. Sabe por que a gente precisa saber dessas coisas tudo, embora muita coisa não seja boa de se ouvir? Porque se estivermos de acordo com a Bíblia, a bênção de Deus estará sobre o nosso lar. Porém, se estivermos em desconformidade, irmãos, as maldições estarão lá. Você concorda? Adianta? Será que adianta viver uma vida de prostituição e com a harpa na mão? Será? Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, passou a varoa lá: o meu nome ouvirei, Jesus chamar. E a irmãzinha, a mulherzinha orando lá por ele, e ele lá cantando ainda harpa: pois eu creio na promessa, né? Será, irmão, que isso adianta isso aí? E quando chegar naquele dia: Senhor, em teu nome expulsei demônio, curei enfermo, operei maravilhas. Aí o Senhor olhar para a gente e dizer assim: apartai-vos, não lhe conheço. Isso não é sério, né, irmãos? Mas o Senhor estava na igreja todo dia. E a fidelidade com sua família? E a fidelidade com seu casamento? Né, irmãos? E a fidelidade com aquilo que Deus preparou para você? Deus nos abençoe e nos guarde, irmão, e faça gerar temor em nosso coração através dessa palavra. Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus? Vamos fazer um clamor nesse momento pela nossa família. Vamos orar pelo nosso lar, vamos orar pela nossa casa, vamos orar pelo nosso casamento e vamos pedir a Deus, irmãos, sem ressalvas, sem medição de palavras: Senhor, guarda a nossa vida, para que nunca venhamos a pecar contra Ti, não é? E ser encontrado abominável aos Teus olhos.